Bem, pessoal, é, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo da nossa última unidade, para a nossa disciplina de Geral 2, que nós vamos estudar sobre eletroquímica. A eletroquímica, por conceito, é o ramo da química que estuda a relação entre processos químicos e eletricidade. Então, atualmente a gente utiliza muitos dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks, tablets, e todos esses dispositivos, para funcionarem, eles precisam de corrente elétrica. E a eletroquímica, ela é o segmento da química que vai estudar as relações entre os processos químicos e a formação de eletricidade ou o inverso. Mas como é que esses processos ocorrem? O processo relacionado de energia elétrica, né, no caso trabalho elétrico, e reações químicas, é feito através de reações de oxirredução, ou seja, a eletricidade ela vai ser gerada através da movimentação de elétrons. E essa movimentação de elétrons, ela ocorre nos processos redox. Então, de acordo com a espontaneidade desses processos, os processos eletroquímicos, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser do tipo célula galvânica ou célula voltaica, que são as pilhas, ou pode ser um processo eletrolítico, que é a eletrólise. Qual é a condição para que esses processos ocorram? Inicialmente, para as pilhas, o processo químico ele deve ser espontâneo, então ocorrem reações químicas espontâneas que vão gerar um fluxo de elétrons que vai possibilitar a formação da corrente elétrica. Então, as pilhas são processos quimicamente espontâneos. Então, aqui a gente vai ter uma reação química gerando eletricidade. Já a eletrólise é um processo que não é espontâneo, então, quimicamente, as espécies que vão reagir em condições normais não reagiriam, e para que esse processo ocorra, há a necessidade de uma fonte de energia externa para possibilitar a ocorrência da reação. Então, a eletrólise, ela usa energia elétrica para favorecer a ocorrência das reações químicas, para realizar reações químicas. Então, é o inverso. Então, quais são as aplicações, né? As células galvânicas, no caso, são as pilhas, são as baterias convencionais que nós temos no nosso dia a dia, né? Como as pilhas, bateria de celular, bateria de notebook, enfim. Já a eletrólise é um processo que não ocorreria espontaneamente, que precisa ser intermediado através de uma corrente elétrica para ocorrer essa reação química. Então, como por exemplo de eletrólise, revestimento de peças com metal, por exemplo. A gente tem aquele brincozinho, bem mais ou menos, e dá um banho de níquel, um banho de ouro, para fazer a peça folheada, né? Então, as joias que são folheadas, né, as semijoias, elas são folheadas através da deposição metálica de um metal mais nobre via processo eletrolítico, certo? Então, é só uma aplicação do nosso processo de eletrólise. Então, a gente já estudou bem anteriormente, lá na nossa primeira unidade, sobre os conceitos de ligações químicas, né, os tipos de reações, e aqui a gente vai dar só uma revisada sobre as reações de oxirredução.
Então, como já visto anteriormente, as reações de oxirredução são reações que ocorrem através da transferência de elétrons entre uma espécie e outra. Então, para a gente saber com relação a qual espécie perdeu elétron, qual espécie ganhou elétron, a gente avalia individualmente todas as espécies através da mudança do NOx, dos elementos. Então, por conceito, nós temos que a oxidação é a perda de elétrons, ou seja, a gente verifica um aumento no número de oxidação, e no reagente, a substância que contém esse elemento é dita como agente redutor. Já a redução, ela é o ganho de elétrons. Ela significa que a espécie recebeu elétrons da outra que perdeu. Então, o que é que acontece com o NOx? Há uma diminuição, uma redução do número de oxidação. Então, no reagente, a substância que contém esse elemento, ela é classificada como agente oxidante. Então, aqui como, por exemplo, nós temos a reação do zinco metálico em solução de ácido, ou seja, em meio ácido, em H+, formando zinco 2+, e gás hidrogênio. Então, aqui a gente vê que ao zinco entrar em contato com o ácido, há uma formação de gás. Então, aqui a gente apresenta a equação já balanceada. Então, como é que a gente vai saber o que foi que cada espécie sofreu, né? A gente vai avaliar a mudança do NOx de cada uma. Então, aqui o zinco terá um número de oxidação igual a 0, visto que se trata de uma substância simples, né? O H+ vai ter um NOx mais 1, ou seja, é um cátion, que por uma espécie carregada, o NOx dessa espécie vai ser igual à própria carga. Aqui no produto nós temos zinco na sua forma catiônica, então o NOx dessa espécie vai ser exatamente igual à carga do íon. E aqui nós temos hidrogênio gasoso, que vai apresentar um NOx igual a 0, em virtude de ser uma substância simples. Então, aqui agora a gente vai ligar as substâncias para saber quem foi que teve um aumento do NOx ou uma redução do NOx. Então, aqui o zinco, a gente verificou que o NOx passou de 0 para mais 2, ou seja, houve um aumento do NOx. Então, essa espécie sofreu o quê? Oxidação. Já o hidrogênio, ele saiu de um estado mais 1 para o estado mais 0. O NOx diminuiu. Então, essa espécie passou por uma redução. Então, aqui a substância no reagente, ela é considerada como agente redutor. Então, aqui no caso, quem é o agente redutor? A substância que sofreu a oxidação no reagente. Então, aqui o agente redutor vai ser o zinco metálico. Já que o agente oxidante foi a substância que contém o elemento que sofreu a redução, isso, essa substância no reagente. Então, quem sofreu a redução foi o hidrogênio, e no reagente, a substância que sofreu essa redução foi o H+. Então, aqui foi só mesmo para a gente dar uma revisada nesse conceitozinho. Lembrando que esse conceito já foi visto anteriormente com bem mais profundidade. Então, quem não aprendeu essa parte, é bom dar uma revisada, porque a gente vai usar bastante nessa unidade, ok? Então, aqui, só para a gente voltar e continuar a revisar o conceito, né, de oxirredução, lembrando que a gente vai avaliar as mudanças do NOx nos elementos. Então, a gente vai relembrar um dos aspectos abordados na nossa prática de reações químicas, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um fio de cobre. Aqui, inicialmente, ele está sozinho dentro do becker, ou seja, não sofreu reação nenhuma. Em seguida, foi adicionada uma solução de nitrato de prata. Então, o que é que começa a acontecer?
começa a acontecer, a solução começa a ficar azul e ocorre a formação de um depósito metálico em cima do nosso fio de cobre. Então, acontece a formação como se fossem uns cristais esbranquiçados em cima do nosso fio de cobre. E alguns dias depois, continua formando, né, o depósito metálico em cima do fio de cobre e ocorre a intensificação do tom azul na solução. Isso vai ocorrer em virtude de quê? Então, aqui, a coloração azul vai ocorrer em função do acúmulo de íons cobre 2+ na solução. E esse depósitozinho metálico em cima do fio de cobre é o depósito, ocorre a formação de prata metálica em cima do fio. Então, aqui nós teremos duas semi-reações, né? A gente vai ter uma semi-reação de oxidação e uma semi-reação de redução. Então, o que é que vai acontecer aqui na oxidação? A oxidação, inicialmente, a gente vai ter um fio de cobre, que ele está na sua forma, só aqui adicionar aqui, um fio de cobre, que ele vai estar na sua forma, inicialmente vai estar na sua forma metálica. Inicialmente, ele vai estar na sua forma metálica e ele vai perder elétrons formando cobre 2+. Então, inicialmente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter cobre metálico gerando cobre 2+, mais 2 elétrons. Então, isso aqui é o que acontece o quê? A oxidação. Então, a intensificação da cor azul é em virtude da formação dos cátions cobre 2+ na solução. Já no fio de cobre, há um depósito de prata. A prata, inicialmente, ela está na solução, na forma catiônica, concorda? Então, inicialmente, a prata está na sua forma aquosa, só que aqui ela vai se reduzir a prata metálica. Então, ela vai receber um elétron se reduzindo a prata metálica. Então, a nível molecular, o que é que vai acontecer? Os íons prata que estão em solução, eles vão se reduzir à prata metálica e vão se depositar na superfície do fio de cobre. Então, à medida que os cátions eles se reduzem, eles se depositam na forma metálica na superfície do fio. Em contrapartida, o cobre que está no fio, na sua forma sólida, ele vai se oxidar a cobre 2+, então ele vai sofrer a oxidação aqui a cobre 2+, e vai passar para a solução na forma de cátion. Então, é isso que acontece a nível molecular. Muito importante e importantíssimo. Aqui, na parte de eletroquímica, assim como a gente estudou as reações, que sempre a gente separava o processo em semi-reações, aqui não vai ser diferente. A gente vai sempre tratar de semi-reações. Então, a gente vai estudar as semi-reações individualmente e combinar formando uma equação global. Então, sempre lembrar desse pequeno detalhe, tá ok? Então, aqui nesse slide, nós estamos apenas colocando a nível de equação que a gente viu no slide anterior, a nível molecular, né? Então, o cobre, ele se oxidou formando cobre 2+, e a prata se reduziu formando prata metálica.
Então, aqui a gente tem duas semi-reações, uma de redução e uma de oxidação. E aqui, lembrar, gente, sempre de fazer o balanceamento com base na quantidade de elétrons. Então, a gente sempre tem que se lembrar da equivalência, que a quantidade de elétrons fornecidos na oxidação tem que ser exatamente igual à quantidade de elétrons recebidos na redução. Então, isso aqui vai ser a base para o nosso balanceamento. Mas, professora, a gente vai precisar fazer balanceamentos aqui nesse conteúdo? Vai sim. É muito importante a gente aprender a lidar novamente com os balanceamentos em função da parte do conteúdo que a gente vai ver mais para frente, certo? A gente vai precisar bastante. Então, pessoal, tendo por base os primeiros conceitos com relação à eletroquímica, que sempre vai ser embasado nas reações de transferência de elétrons, a gente vai falar primeiramente do primeiro dispositivo que foi citado lá na nossa introdução, que são as células galvânicas, ou pilhas, ou também pode ser visto como célula voltaica, visto que foi criado por um cientista chamado Alessandro Volta, e aí deu essa denominação inicial. Entretanto, essa denominação como célula voltaica, em alguns livros, ela já caiu um pouco em desuso, mas em literaturas um pouco mais antigas, é bem provável que vocês vejam como célula voltaica, certo? No caso, as células galvânicas ou voltaicas, ou conhecida como pilhas, são dispositivos que são capazes de produzir corrente elétrica, ou seja, energia elétrica, vão produzir trabalho elétrico, a partir de reações de oxidação e redução de componentes metálicos presentes em sua estrutura. Então, vai haver a combinação de metais que vão reagir espontaneamente, transferindo elétrons de uma espécie para outra. E essa transferência de elétrons vai gerar um fluxo de elétrons, e esse fluxo de elétrons vai gerar energia elétrica, certo? Esse fluxo de elétrons vai gerar corrente elétrica. Então, quais são os componentes de uma célula galvânica? Então, inicialmente, a gente vai ter duas semicélulas, ou seja, o local onde ocorre cada semi-reação é uma semicélula. Então, vai ocorrer obrigatoriamente uma semicélula que vai ocorrer oxidação e uma semicélula que vai ocorrer a redução. Os metais, eles não vão ficar juntos na mesma célula. Então, aqui, cada semi-reação, vai gerar uma semicélula que também pode ser conhecida, denominada como eletrodo. Então, onde ocorre a oxidação, a gente vai ter uma semicélula de oxidação, e onde ocorre a redução, vai ter uma semicélula de redução. Entretanto, a gente tem alguns conceitos a trabalhar inicialmente sobre a estrutura de uma célula galvânica, de uma célula voltaica ou pilha. Então, são dois eletrodos que são separados, eles podem ser juntos e separados por uma barreira porosa, ou eles podem ter a denominação seguinte, serem dois compartimentos diferentes, onde os metais eles vão estar cada um imerso numa solução de um sal formado pelo seu metal, vão estar ligados externamente através de um fio, e dentro da solução vai estar imerso uma solução salina, que é denominada ponte salina. Então, vamos por partes aqui nos conceitos. A gente tem que cada semicélula vai ocorrer um processo. Então, em uma das semicélulas vai ocorrer um processo de oxidação e a outra semicélula vai ocorrer um processo de redução. Então, a gente tem que o processo de oxidação
vai ser denominado, o eletrodo onde ocorre o processo de oxidação vai ser denominado ânodo. Então, o compartimento do ânodo vai ser o compartimento onde ocorre a oxidação. Já a redução, quando o componente recebe elétrons, quando ocorre a redução, o nome do eletrodo é denominado cátodo. Então, professora, tem alguma regra que eu possa associar para melhorar essa compreensão? Bem simples, é só você associar que ânodo e oxidação começa com vogal e cátodo e redução começa com consoante. Então, obrigatoriamente, o ânodo vai ser o polo, vai ser o eletrodo onde vai ocorrer a oxidação e o cátodo vai ser o eletrodo onde vai ocorrer a redução, certo? Existe também uma denominação de polo positivo ou polo negativo. Então, os elétrons eles vão sair da espécie que se oxida para a espécie que se reduz, né? Então, o fluxo de elétrons vai ser sempre do ânodo para o cátodo, certo? Então, por convenção, na célula galvânica, o elétron ele vai sair do polo positivo e vai ser recebido do polo negativo, perdão, e vai ser recebido pelo polo positivo. Então, por convenção, o nosso ânodo vai ser o polo negativo e o cátodo vai ser o polo positivo. Então, temos esses componentes. O ânodo é o polo negativo, é onde a espécie vai sofrer oxidação, é onde vai haver a perda de elétrons. E o cátodo é o compartimento, é o eletrodo, onde haverá a redução, onde a espécie metálica ganha elétrons. Muito importante considerar esses fatores. Entretanto, entre esses dois eletrodos vai ter sempre uma barreira porosa ou uma ponte salina, como nesse caso aqui. Para que serve essa barreira porosa ou essa ponte salina? Essa barreira porosa ou ponte salina vai conter um sal, geralmente nitrato de potássio ou nitrato de sódio, que vai ocorrer o seguinte: essa barreira ela vai fazer com que haja a migração de íons, mantendo a neutralidade elétrica na solução. Por quê? Porque com o decorrer do tempo, o ânodo vai se oxidar a ponto dessa solução ficar saturada de cátions. Então, os ânions da ponte salina vão migrar para essa solução, fazendo com que haja a combinação e essa solução esteja sempre neutra, não fique carregada positivamente. Já o cátodo, o que é que vai acontecer? O metal em solução que tem nessa solução aqui do cátodo, ele tende a se reduzir, se depositando aqui na lâmina do nosso polo positivo, do nosso cátodo. Então, o que é que vai acontecer? Essa solução, ela vai perder muitos cátions e ela vai tender a ficar com uma carga muito negativa. Então, o que é que vai acontecer? Os cátions presentes na barreira porosa ou na ponte salina vão se migrar para essa solução aqui, fazendo com que essa solução deixe de ter uma carga negativa, se combine com cátions e fique eletricamente neutra. É só a função da ponte salina é fazer com que esses íons migrem para os dois lados, para os dois eletrodos da nossa célula galvânica, fazendo com que a solução fique neutra, nem fique carregada positivamente, nem negativamente carregada, ok? Então, as células galvânicas, a gente vai mostrar um pouco como os eletrodos eles se comportam a nível molecular. Então, aqui, considere uma reação espontânea de oxirredução
entre o zinco e o cobre 2+, né? Então, durante a reação, o zinco ele é oxidado a zinco 2+, ou seja, o metal ele vai se perdendo, né? Ele vai perdendo massa e vai formando mais cátions em solução. E o cobre 2+, que está em solução, ele vai ser reduzido a cobre metálico, formando um depósito de cobre no eletrodo. No nível molecular, um íon de cobre entra em contato com um átomo de zinco na superfície do eletrodo. E 2 eletrodos são transferidos diretamente do zinco, formando o zinco 2+, para o cobre, formando cobre metálico. E isso, quando eu digo que foi transferido, são elétrons que foram transferidos. Então, espontaneamente, uma das espécies vai se oxidar e vai transferir elétrons para a espécie que está se reduzindo. O que é que vai acontecer com a espécie que se oxida? O metal ele vai se consumindo, ele vai se degradando. Já a espécie que reduz, vai haver um depósito de metal, vai haver a deposição metálica, o metal vai aumentar de massa, certo? Então, sempre atentar para esse detalhe. Mas, professora, como é que eu vou saber quem vai sofrer a oxidação e quem vai sofrer a redução? Logo em seguida, após essa parte da visão molecular, a gente vai estudar os potenciais de redução dos eletrodos. Então, a gente vai saber com base nesse potencial, certo? Então, aqui a nível molecular, o que é que acontece? A gente tem aqui o eletrodo da lâmina de zinco, entra em contato com os íons cobre que estão em solução, né? Então, o que é que vai acontecer? Esse zinco metálico, ele vai liberar elétrons para a solução. E o que é que vai acontecer? O cobre que está em solução, ele vai se reduzir a cobre metálico e vai se depositar na superfície do eletrodo, certo? Então, aqui com relação à visão molecular nos processos de eletrodo. Então, a gente tem uma pilha convencional, uma célula galvânica, onde nós temos um eletrodo de zinco no ânodo. Então, aqui ele já está dizendo que é o ânodo, então o zinco ele vai sofrer oxidação. E no outro eletrodo, que nós temos o cátodo, a gente vai ter o cobre, que ele vai sofrer uma redução. Entre eles dois, a gente vai ter a barreira porosa para equilibrar a carga nas soluções. Então, o que é que vai acontecer no processo de pilha? No decorrer da reação, o que é que vai acontecer? Esse zinco, que é sólido, ele vai se oxidar, né? Então, ele se oxida, gerando o zinco 2+ em solução, gerando o cátion, e os elétrons vão ser transportados através da corrente externa. Por quê? Os elétrons eles não vão ficar em solução, eles não têm eles não, a grosso modo, né? Eles não nadam de uma solução para outra. Então, os eletrodos eles são conectados através desse fio externo exatamente para propiciar o fluxo de elétrons. Então, no eletrodo que ocorre a oxidação no ânodo, o que é que vai acontecer? O metal, que inicialmente está na sua forma carga zero, está na sua forma metálica, ele vai liberar os elétrons vão fluir através do circuito externo e ele tende a formar um cátion que vai ser liberado em solução. Já no cátodo, que é o polo onde vai sofrer a redução, o que é que vai acontecer? Vai ter o cátion em solução, ou seja, aqui eu tenho zinco. Então, esse eletrodo de zinco ele vai estar imerso numa solução de, por exemplo, sulfato de zinco. O cobre, por exemplo, sulfato de cobre, né? Então, aqui nessas soluções vão estar lotadas
de cátions do metal formado, certo? Cátions do metal do sistema eletrolítico, certo? Do sistema galvânico, perdão. Então, aqui, no processo de oxidação, esse metal, ele tende a formar o cátion. Já no processo de redução, o metal, ele tende, o cátion que está em solução, ele tende a se reduzir e formar, e se depositar na superfície do eletrodo, certo? Então, aqui no processo de oxidação, o metal, ele tende a se consumir, então, com o decorrer do tempo, você vê o desgaste, né, na lâmina do eletrodo que sofre a oxidação, e o eletrodo que sofre a redução, no cátodo, ocorre um ganho de massa do metal, ou seja, à medida que os cátions se depositam, o metal e vão se reduzindo, vai ocorrer um acúmulo de metal na superfície do eletrodo. Então, a nível molecular, é isso que ocorre. Então, com relação às células galvânicas, as pilhas, um exemplo mais clássico que nós temos é esse sistema onde nós temos zinco e cobre, né? Então, zinco mergulhado em solução e cobre também mergulhado em solução, certo? Então, ambos conectados por um fio externo, por um circuito externo para ver o fluxo de elétrons. E aí, o cobre, ele vai se reduzir a cobre metálico, então, com o tempo, você consegue verificar a formação maior do cobre metálico em solução. E aí, vocês vão ver também que vai haver uma redução da intensificação da cor azul, né, na solução, isso também dependendo da concentração de sulfato de cobre que for utilizado, né, da solução de cobre 2+ que for utilizado. E no ânodo, a gente vai ter o zinco que vai se oxidar, formando zinco 2+. Então, com o tempo, esse eletrodo de zinco, ele tende a se consumir, vai tender a diminuir a massa. Com relação às pilhas, existe uma representação convencional para essas células galvânicas, né? Então, como é que a gente representa? A gente vai representar primeiramente o ânodo, ou seja, a espécie que se oxida, e depois a representar o cátodo. Então, inicialmente, a gente vai representar o polo positivo, o polo negativo, perdão, que vai ser o polo de onde vai sair os elétrons, para depois representar o polo positivo. Então, como é que a gente representa? A gente vai colocar primeiro, exatamente pela ordem que ocorre o processo. Então, o que é que acontece primeiro? Inicialmente, o metal do ânodo, ele vai se oxidar formando elétrons. Então, quem é que vem primeiro? Vai vir primeiro o metal do ânodo. Depois do processo de oxidação, ele vai formar um cátion. Confere? Então, logo depois, a gente vai representar o cátion. Lembrando de representar o estado de cada uma das espécies. Então, inicialmente, a gente vai representar o ânodo, vai colocar o metal e a espécie oxidada separado por uma barra, né? Então, a gente representou o ânodo. Em seguida, a gente vai representar o cátodo, né? Então, o que é que vai acontecer no cátodo? Primeiramente, os íons que estão em solução vão receber elétrons para formar o metal sólido no cátodo. Então, inicialmente, no cátodo, a gente vai representar a espécie que vai se reduzir, ou seja, a espécie catiônica, cobre 2+, separado por uma barra, e vai representar a espécie reduzida, que é o cobre metálico. Então, vamos representar a pilha dessa forma e separar por 2 barras, visto que simboliza a ponte salina. Então,
de forma mais... Só para a gente elucidar aqui de forma resumida, então a gente vai colocar a representação. A representação é a seguinte: a gente vai representar metal que oxida, forma oxidada, representa a ponte salina. Aí aqui o cátion, que reduz, e metal reduzido. Então, a representação convencional, como também é falado como diagrama da célula galvânica, é representado dessa forma, certo? Então, aqui, pessoal, vamos começar aqui a resolução do nosso exemplo 1, né? Então, sobre as semi-reações abaixo, considerando que as mesmas compõem uma célula galvânica, responda. Então, vamos analisar primeiramente as semi-reações, né? Então, aqui o zinco, ele se oxida a zinco 2+, mais 2 elétrons. Então, nesse primeiro eletrodo ocorre a oxidação. Qual é o nome do eletrodo que ocorre a oxidação? É o ânodo. A segunda reação, a segunda semi-reação, no caso, nós temos uma espécie ClO3-, onde recebe 2 elétrons, ou seja, ocorre aqui, no caso, uma redução, né? Então, aqui ocorre uma redução. E aqui, no caso, qual é o nome do eletrodo, qual é a denominação que recebe o eletrodo que sofre a redução? É o cátodo. Então, vamos lá para o nosso item. Qual é a reação que ocorre no cátodo? É a redução. E qual é a reação de redução? ClO3- em meio aquoso, reagindo com H+ em meio ácido, mais 2 elétrons, gerando cloreto mais 3 águas. Item B. Qual a reação que ocorre no ânodo? Então, no ânodo, nós vamos ter que ocorre a reação de oxidação. E qual é a reação de oxidação? É a reação 1, onde o zinco sólido vai gerar zinco na sua forma catiônica, mais 2 elétrons. Então, aqui no caso, nós temos 2 semi-reações. No item C, a questão pergunta qual é a reação global do processo. Então, a reação global é só somar as 2 semi-reações, né? Então, a reação global, nós vamos somar as 2 semi-reações. Vou até colocar aqui de outra cor, vou colocar aqui um preto, né? Só para... Então, a gente vai somar as 2 semi-reações. Lembrando que, para a gente somar as semi-reações, nós temos que ter uma igualdade na quantidade de elétrons aqui que nós já temos. Então, no caso aqui, nós vamos apenas somar mesmo. Então, somando, a gente vai ter qual reação global? A gente vai ter zinco sólido reagindo com ClO3- mais 6H+, gerando zinco 2+, mais cloreto, mais água.
No item D, pergunta: que reação representa o polo positivo? Então, quando a gente falou lá anteriormente, os elétrons, eles fluem do ânodo para o cátodo. Fluem do polo negativo para o polo positivo. Então, quem é o polo positivo? Que reação é o polo positivo? É a reação que ocorre no cátodo, que é a reação de número 2. Semi-reação de número 2. Então, aqui está o nosso primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo versa o seguinte: para a célula galvânica representada abaixo, segue reação global. Com base nas informações, responda. Então, aqui ele apresenta a reação global, onde nós temos ferro sólido reagindo com cobre 2+, formando cobre sólido e ferro 2+. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai identificar inicialmente quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Então, aqui no caso o ferro, houve um aumento do NOx, então ocorreu o quê? Oxidação. Lembrando que a semi-reação de oxidação, ela ocorre no ânodo, é uma reação anódica, né? Aqui o cobre, ele saiu de um estado 2+ para um estado 0, houve uma redução do NOx, então aqui aconteceu um processo de redução. A redução é o processo que ocorre no cátodo. Então, o que é o processo de oxidação? O processo de oxidação é a espécie metálica formando o cátion mais elétron. E a redução é a espécie catiônica que recebe elétron e se forma um metal sólido. Então, aqui, qual é a reação que ocorre no cátodo? A reação que ocorre no cátodo é a reação onde o cátion vai receber um elétron formando um metal. Então, qual é a reação que ocorre no cátodo? É o cobre 2+ em meio aquoso, vai receber 2 elétrons, formando cobre sólido. No item B, qual a semi-reação que ocorre no ânodo? No ânodo ocorre a oxidação. Então, a oxidação que nós vamos ter é o ferro, que está na sua forma sólida, se convertendo em ferro na sua forma catiônica, estado 2+, mais 2 elétrons. Então, aqui, qual dos metais se degrada perdendo massa? Então, qual é o metal que perde massa? É o metal que se oxida, porque ele vai se converter em forma catiônica. Então, o metal que perde massa aqui é a espécie que se oxida. E quem está se oxidando aqui é o ferro. Então, ferro se oxida, formando ferro 2+ e perdendo massa. Então, aqui está o nosso segundo. O nosso terceiro exemplo versa o seguinte enunciado: para a célula galvânica representada abaixo, segue a reação global. Então, com base nas informações, apresente. Ele pede as semi-reações envolvidas. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai identificar as mudanças de NOx, né? Então, aqui o cromo, ele está no seu estado sólido e vai formar cromo 3+. Então, aqui sofreu a oxidação e o ferro, ele saiu de um estado 2+ e formou ferro sólido. Então, aqui no caso, o ferro sofreu uma redução, certo? Então, aqui, ele pediu as semi-reações envolvidas. Então, a gente vai colocar a semi-reação para a oxidação e a semi-reação para a redução. Então, a oxidação
Quem foi que se oxidou? 2 cromo sólido, se formou 2 cromo 3+, mais quantos elétrons? 6 elétrons. Por que 6 elétrons? Porque cada cromo 3+, cada cromo aqui tem uma carga 3. Então, aqui nós temos 6, no caso, são 6 cargas positivas. Então, foram liberados 6 cargas negativas. Então, no caso, foram liberados 6 elétrons. Já a redução, foram 3 ferros no estado 2+, em meio aquoso. Recebeu quantos elétrons? 6 elétrons, formando ferro sólido. No caso aqui faltou o balanceamento, né? São 3 ferros sólidos. Por que 6 elétrons? Porque aqui já tem a equação balanceada, né? Então, aqui, como são 6 cargas positivas, para formar o metal, precisaria de 6 cargas negativas. Então, aqui é o item A. O item B pede a notação para a célula eletroquímica. Lembrando aqui que a gente vai representar a oxidação, vai separar pela ponte salina e representar a redução. Lembrando que é exatamente na sequência que ocorre o fenômeno, né? Então, vamos lá. Então, na oxidação, primeiramente, nós temos cromo sólido se oxidando a cromo 3+, em meio aquoso, separado pela ponte salina, onde ferro 2+, em meio aquoso, se converte em ferro sólido. Aqui, não é necessário, na parte da anotação, não é necessário a gente apresentar os coeficientes estequiométricos, só a ordem onde ocorre o fenômeno. Então, é exatamente como ocorre o fenômeno. Então, inicialmente, o cromo se oxida a cromo 3+, os elétrons que foram fornecidos aqui nessa oxidação são recebidos pelo ferro na forma catiônica, formando o ferro sólido. E aqui, no caso, qual dos metais vai aumentar a sua massa? É o ferro, né? Porque o ferro se reduz aumentando sua massa. Ele vai se depositar no eletrodo. Certo? Agora, nós vamos estudar sobre a força eletromotriz em pilhas. Então, inicialmente, o que é a força eletromotriz? A força eletromotriz é exatamente a força que vai direcionar, a força que vai promover o fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo. Então, essas reações, elas vão ocorrer espontaneamente e os elétrons vão fluir, os elétrons vão migrar de uma espécie para outra. Mas para que esses elétrons se movimentem, precisa de uma força diretora para que esses elétrons fluam de um eletrodo para o outro. Então, os elétrons, eles vão obrigatoriamente fluir do ânodo para o cátodo. Então, sempre lembrem desse detalhe. Quando a gente perguntar qual é o sentido do fluxo de elétrons, do ânodo para o cátodo. Isso para as pilhas. Porque o cátodo ele vai ter uma energia potencial elétrica mais baixa que a do ânodo. Então, é um processo espontâneo. A diferença de potencial é a diferença no potencial elétrico. Ela é medida em volts. Então, é a diferença do potencial do cátodo menos o potencial elétrico do ânodo. O volt vai ser a diferença de potencial necessária para conceder 1 joule de energia para uma carga em Coulomb. Então, essa diferença de potencial, a unidade é em volt, certo?
Voltando aqui para o conceito de força eletromotriz, né? Os elétrons, eles vão fluir do ânodo para o cátodo, e esse fluxo vai precisar de uma força que empurre os elétrons. Então, essa força vai fazer com que os elétrons se movam. É uma força diretora, que essa é a etimologia da palavra motriz, né? É uma força de movimento. Então, essa força de movimento vai propiciar a diferença de potencial. Então, os elétrons, eles vão sair de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial. E aí vai ocorrer esse fluxo dos elétrons. E a unidade para essa medida é o volt, que é exatamente compatível com a energia em joule para transportar um coulomb, uma carga de 1 coulomb de elétrons. Então, o fluxo vai ser do ânodo para o cátodo, certo? Entretanto, para o cálculo, para a obtenção da força da eletromotriz em pilhas, que é conhecida também como FAM, existem algumas condições importantes. Os reagentes e produtos, eles devem estar em estado padrão. Os solutos em solução são obtidos em concentração até 1 mol por litro, então a concentração padrão é de 1 mol por litro. Então, sempre que for dado um potencial padrão, é sempre nessa condição de 1 mol por litro. Professora, quando essa concentração for diferente, aí a gente vai lidar com um cálculo em condição diferente, que a gente vai ver posteriormente na equação de Nernst, certo? Então, reagentes e produtos gasosos, eles devem estar na condição de pressão igual a 1 atm, e esses potenciais padrão, eles são obrigatoriamente obtidos na temperatura de 295 graus Celsius ou 298 Kelvin, como é elucidado em muitas das tabelas. E esses valores padrão, eles são determinados experimentalmente a partir de um eletrodo padrão de hidrogênio. Então, como é que é feito? Cada metal foi experimentalmente estudado contra um eletrodo padrão de hidrogênio, que foi dito como um padrão igual a zero, e foi verificada a diferença do potencial desse eletrodo em detrimento a esse eletrodo padrão de hidrogênio. Importante, esse potencial padrão, ele é dado em função do processo de redução. Então, na tabela de potencial padrão de eletrodo, sempre vai ser dado em função do processo de redução. Então, as equações, elas vão ser sempre representadas da forma seguinte: da forma oxidada mais elétrons, dando a forma reduzida com uma diferença de potencial que é dado com E0 RED igual, aí é o valor. Condições importantes, informações importantes. Quando se inverte a equação, a gente inverte o potencial, mas o valor não muda. Outra informação importante: esse potencial, ele não é ligado à estequiometria. Como assim, professora? Esse potencial de redução, ele é diretamente relacionado com as características químicas de cada metal, mas não é ligado à estequiometria, não está ligado à quantidade de partículas que vão estar nesse sistema, certo? Então, por exemplo, se para balancear uma equação, a gente precisa multiplicar a equação por um fator de 2. O potencial de redução se mantém, ele não é multiplicado, não é necessário multiplicar. Ele só se altera quando a gente inverte a equação, certo? Então, o que é feito? Para calcular o potencial da célula, que é dado por E0 cell, então isso aqui é o potencial da célula, é dado pela diferença do potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Ou seja,
Aqui é o potencial de redução da espécie que reduz e o potencial de redução da espécie que oxida. Para que seja um processo espontâneo, para que seja uma pilha, uma célula galvânica, esse potencial padrão de célula, ele deve ser maior que zero, para indicar que há um favorecimento na formação dos produtos, ok? Então, aqui considerando, né, só para a gente elucidar de uma maneira mais gráfica, né, o potencial padrão de redução da célula vai ser o potencial padrão de redução do cátodo, esse zerinho aqui significa estar numa condição padrão, e menos o potencial padrão de redução do ânodo. Lembrando que para que as reações sejam espontâneas na condição padrão, esse potencial padrão da célula deve ser maior que zero. Lembrando que todos os metais, para serem estudados no processo de oxidação e redução com relação ao seu potencial, foram utilizando como referência um eletrodo de hidrogênio, que aqui é só o esquema, né? Para vocês saberem como foi obtido. Então, com relação à força eletromotriz em pilhas, né, existe um valor, uma tabela que vai armazenar esses valores dos potenciais padrão, tendo aqui como referência o potencial do eletrodo de hidrogênio, que é igual a zero. Então, quanto maior o potencial de redução, um valor mais positivo, quanto maior esse potencial de redução, maior é a capacidade dessa espécie de redução. Ela vai ter uma tendência maior a se reduzir. E a espécie que se reduz, ela é denominada como agente oxidante. Então, quanto maior o potencial de redução, maior é a propriedade oxidante desse metal, dessa substância. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais negativo o potencial de redução, quanto menor o potencial de redução, menor vai ser a capacidade dessa espécie se reduzir. Ou seja, ela vai ter uma probabilidade de sofrer uma oxidação. Se ela sofre oxidação, ela vai ter uma característica de atuar como agente. Então, aqui só para mostrar, né, em função da tabela de potenciais de redução, quanto mais acima na tabela, maior é o potencial de redução dessa espécie, ou seja, essa espécie vai ser um oxidante mais forte. Quanto mais abaixo, ele vai possuir características de sofrer oxidação. Então, essa substância ela vai ter uma característica, uma propriedade redutora mais forte. Então, aqui só para mostrar o esquema gráfico, né, da tabela de potenciais em função da característica de oxidante e de redutor. Então, quanto mais acima na tabela, maior é o potencial de redução, maior é a característica oxidante, e quanto mais abaixo na tabela, menor é o potencial de redução. Então, essa substância vai se oxidar e vai ter característica redutora, ok? Então, aqui, vamos mostrar aqui mais um exemplo dessa parte de eletroquímica, mas agora relacionando os potenciais, o cálculo da força eletromotriz na pilha. Então, aqui, como por exemplo, nós temos a reação que ocorre numa célula voltaica então, aqui nós temos zinco reagindo com cobre na sua forma catiônica, formando zinco 2+, e prata metálica. Então, inicialmente, ele pergunta: identifique as reações que ocorrem no ânodo e no cátodo. Então, como é que a gente faz para identificar? A gente vai identificar qual espécie se oxida, qual espécie se reduz. Então, o zinco, houve um aumento do NOx, sofreu uma oxidação, e a prata
houve uma redução do NOx, sofreu redução. Então, aqui a primeira ideia da questão é identificar os eletrodos. Então, aqui no caso, o eletrodo que sofre a oxidação é o ânodo. E o ânodo a reação que ocorre no ânodo vai ser qual? Vai ser o zinco na sua forma sólida, gerando zinco na sua forma catiônica, mais 2 elétrons. Qual é a reação que ocorre no cátodo? É a semi-reação de redução. Ela vai ocorrer no cátodo. Então, sempre que vocês tiverem dúvida com relação a quando ele pedir ânodo, cátodo, vocês associem. Ânodo, oxidação, começa com vogal, e o cátodo ocorre a redução, que começa com consoante. Então, aqui, o cátodo vai ser a reação da prata formando prata metálica. Então, aqui nós temos, no cátodo, 2 pratas na sua forma catiônica, recebendo 2 elétrons, gerando 2 pratas metálicas. A segunda ideia da questão, ele pede para calcular o potencial padrão da célula. O potencial padrão da célula vai ser igual o potencial padrão de redução da espécie que reduz, no cátodo, né? Menos o potencial padrão da espécie que se oxida, que ocorre no ânodo. Dessa forma, a gente vai ter que o potencial da célula, o padrão, vai ser quem foi que se oxidou ou quem foi que reduziu? Foi a prata. Então, vai ser mais 0,80 volts menos o potencial de redução que ocorre no ânodo, que foi o zinco, menos 0,76 volts. Então, operacionalizando isso aqui, a gente vai ter que o potencial padrão da célula vai ser igual a mais 1,56 volts. Vou só fazer aqui uma marcação, né, para ficar... Vou fazer aqui a marcaçãozinha bem legal para ficar... Enfim, esquece a marcação. Então, existe também uma medida que relaciona as reações redox com a espontaneidade desse processo. Essa medida vai ser embasada na energia livre de Gibbs, que é denominada por ΔG. Então, o ΔG vai ser medida da espontaneidade da reação. Então, para que um processo seja considerado espontâneo, então, só considerando aqui que um processo com ΔG menor que 0, ele é dito como espontâneo. Um ΔG igual a 0 é um processo que encontra-se em equilíbrio dinâmico. E um ΔG maior que 0 é um processo não espontâneo. Então, pela lei de Faraday, esse ΔG, ele vai mensurar também o trabalho elétrico realizado nessa relação eletroquímica, nessa reação. Então, o ΔG, ele é calculado pela relação do produto de menos N, Fe. O que seria cada uma dessas incógnitas? N é a quantidade de elétrons transferidos no processo eletroquímico. Então, aqui a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante, é que para saber essa quantidade de elétrons transferidos, a gente tem que ter uma equação balanceada. Aqui está a importância mais fundamental da gente
fazer a equivalência dos elétrons doados na oxidação e recebidos pela redução. O F é a constante de Faraday. Essa constante de Faraday, ela indica que para cada mol de elétrons existe uma carga envolvida de 96.500 coulombs. Então, aqui essa constante de Faraday nada mais é do que a carga elétrica que vai ser movida por cada mol de elétrons que vai ser transportado. E o E é a diferença de potencial, é a voltagem padrão da célula. Lembrando que 1 volt vai ser igual a 1 joule dividido por 1 coulomb. Então, aqui a unidade final aqui tem que ser sempre em joule, já que é uma medida de energia, né? Então, vamos lá. O exemplo 6, eu acho que eu pulei um número de exemplo, mas enfim, segue, né? O exemplo 6 versa o seguinte, o potencial padrão da célula para a redução de íons prata com cobre metálico é mais 0,46. Então, aqui ele já deu o E0 da célula, que é igual a mais 0,46 volts. Calcule o ΔG para a reação. Então, aqui a gente vai fazer a aplicação direta da fórmula, que o ΔG é igual a menos N vezes F vezes E. Antes de mais nada, a gente precisa ver a questão do balanceamento da equação e a quantidade de elétrons que foi transferido. Então, a gente vai fazer essa consideração que aqui nós temos um cobre para um cobre, duas pratas para duas pratas, ok. Então, a oxidação do cobre vai me gerar quantos elétrons? 2 elétrons, né? E a redução da prata também vai ser necessário 2 elétrons. Então, aqui está uma reação balanceada. Então, o número de elétrons aqui vai ser igual a 2, certo? Então, sempre lembrar de verificar essa informação, porque é muito importante para o desenvolvimento do restante do raciocínio. Então, aqui no caso, o ΔG vai ser igual a menos 2 elétrons vezes F, que é 96.500 coulombs por mol de elétrons, né? Então, aqui são 2 mol de elétrons e aqui, né? NF vezes E, que é 0, mais 0,46 volts, que é a mesma coisa que joule por coulomb. Só ajeitar aqui. Então, aqui vamos cancelar as unidades. Tudo que a gente vai obter tem que ser em joule. Então, coulomb cancela com coulomb. Então, operacionalizando esse valorzinho, nós teremos que o ΔG vai ser igual a menos 88.780 joules, ou a gente pode representar também o ΔG em quilojoules, que vai ficar menos 88,78 quilojoules. Então, quando pedir só cálculo de energia, qual é a estratégia? Então, primeiramente, a gente vai verificar a quantidade de elétrons e, se não for dado o potencial da célula, a gente tem que calcular pela relação anterior, né? O potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Então, pessoal, tudo que a gente viu foi antes, foi para células eletroquímicas, células galvânicas que ocorrem em condições padrão. Entretanto, existem sistemas que ocorrem fora dessas condições padrão. Então, para esses sistemas foram estudadas outras relações matemáticas. Então, mesmo quando a gente inicia um processo químico nas concentrações padrões, como o processo ele tende a entrar em equilíbrio dinâmico, ou seja, uma parte dos reagentes vão ser consumidos para formar os produtos e vai ficar
naquela condição de equilíbrio dinâmico entre reagente e produto, essas reações elas tendem a se processar até entrar no equilíbrio. Então, essas variações dessa concentração até o sistema atingir a condição de equilíbrio vai afetar diretamente a voltagem da célula. E como é que a gente vai estudar isso? Através dessa relação matemática que é conhecida como equação de Nernst. Então, essa equação de Nernst, a gente vai calcular a variação que ocorre no potencial padrão em função de uma variação de condições. Então, essa condição, esse potencial, ele vai ser dado pelo potencial padrão menos 0,0592 volts dividido por N, onde esse N vai ser o quê? A quantidade de elétrons envolvidos, que mais um motivo, mais uma justificativa para que vocês busquem realmente uma equação verdadeiramente balanceada, multiplicado pelo log de Q. Esse Qzinho aqui é um grande conhecido de vocês, que é o quociente reacional. Então, o quociente reacional é da mesma forma que calcula a constante de equilíbrio, né? Concentração do produto elevada ao seu coeficiente, dividido pela concentração do reagente elevada ao seu coeficiente. Lembrando que as espécies sólidas não entram, então vai entrar só as espécies que estão em solução e ou gases, né? Mas aqui a gente vai se ater a trabalhar só com esses sistemas com concentração. Então, aqui, para esses cálculos onde não há condição padrão, a gente segue uma seguinte estratégia. Primeiro, a gente vai, aqui eu vou colocar aqui, estratégia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar o balanceamento para a gente ver a quantidade de elétrons envolvidos. Depois, a gente vai calcular o potencial padrão da célula. E isso seria a diferença de potencial se a célula tivesse em condições padrão. Depois, a gente vai calcular o quociente reacional. Depois disso tudo, é que a gente vai aplicar a equação de Nernst, certo? Então, a estratégia é basicamente essa. Existe também uma outra forma que essa equação de Nernst pode ser mostrada, em função de base logarítmica, né? Então, quando for no próximo exemplo, eu vou mostrar também a equação de Nernst com base logarítmica, com base em logaritmo natural neperiano, certo? Então, aqui, a gente vai usar essa equação aqui quando tivermos trabalhando sistemas em condições fora do padrão, em condições onde a concentração seja variável, certo? Seja diferente de 1 mol por litro. Então, aqui nós temos o exemplo 7. Esse exemplo 7 aqui, sinceramente, com todo o amor que mamãe tem por vocês, eu vou colocar um asteriscozinho bem bonito, porque ele é um dos exemplos que abrange toda essa parte de células eletroquímicas do tipo pilha, né? Então, versa o seguinte enunciado. Uma célula voltaica é montada a 25 graus Celsius, com semicélulas de alumínio 3+, então é alumínio 3+, formando alumínio sólido, e níquel 2+, formando níquel sólido. Com base nos potenciais padrão das semicélulas, atenda aos itens abaixo. Então, inicialmente, ele pede para indicar as equações, as semi-reações que acontecem no cátodo e no ânodo. Vamos recapitular o que é que acontece em cada um. Então, no cátodo é a espécie que se reduz, então é a reação de redução, e no ânodo é a reação de oxidação. Escrevi errado, né? Deixa eu apagar aqui para poder corrigir. Oxidação.
Então, como é que a gente sabe, professora, quem foi que sofreu redução e quem sofreu a oxidação? Com base nos potenciais padrões que foram fornecidos. Então, aqui nós temos que o potencial padrão do alumínio é menos 1,66 e o do níquel é menos 0,25. Qual deles é maior? E isso, quando eu falo maior, é o fato dele ser menos negativo, não é um valor em módulo, certo? Então, no caso, o maior dos potenciais trabalhados aqui é o potencial do níquel. Então, se ele tem um maior potencial de redução, é a espécie que vai se reduzir. Então, quem vai sofrer essa redução é o níquel. Já o menor potencial de redução vai ser quem vai se oxidar. Então, quem vai sofrer isso é o alumínio. Então, agora a gente pode separar as semi-reações, né? E vamos fazer o balanceamento dessa semi-reação. Então, aqui nós temos na redução, né? A gente vai ter alumínio 3+, em meio aquoso, recebendo 3 elétrons, formando alumínio, sua forma sólida, né? A oxidação vai ser o quê? Então, aqui, a oxidação vai ser o quê? Vai ser a reação que ocorre do níquel, né? Então, o níquel, ele vai se oxidar. Ele vai sair do seu estado de níquel sólido, formando níquel catiônico, em meio aquoso, mais 2 elétrons. Ok, vamos atentar para um seguinte detalhe. A gente tem que se lembrar de manter a equivalência de elétrons. Então, aqui nós não temos a equivalência de elétrons. Então, a gente vai ter que fazer a multiplicação para fazer a equivalência de elétrons. Então, aqui a reação de redução, a gente vai ter que multiplicar por um fator de 2. E a reação de oxidação, nós teremos que multiplicar por um fator de 3. Então, aqui a gente vai trabalhar as multiplicações para achar a equação global. Então, aqui a redução. A redução vai ficar 2 alumínio 3+, mais 6 elétrons, gerando 2 alumínio sólido. Já a nossa oxidação, então a oxidação vai ser igual. Vamos multiplicar essa equação aqui todinha por 3. Então, vai ser 3 níquel sólido, gerando 3 níquel 2+, em meio aquoso, mais 6 elétrons. Então, aqui agora nós temos uma equivalência de elétrons. Aqui agora a gente vai apenas somar, cancelar os elétrons, né? Então, 6 elétrons aqui no reagente cancela com 6 elétrons no produto. E agora a gente vai somar, obtendo a equação global. Então, a nossa equação global vai ser 2 alumínio 3+, mais 3 níquel sólido, formando 3 níquel 2+, mais 2 alumínio sólido. Então, essa aqui é a nossa equação global. Então, isso aqui foi o que ele pediu no nosso item A. Ainda no exemplo 7, ele pede para nós calcularmos
o potencial padrão da célula. Então, o potencial padrão da célula, nós vamos utilizar aquela relaçãozinha, onde o potencial padrão da célula vai ser igual o potencial padrão de redução do eletrodo do cátodo menos o potencial padrão de eletrodo do ânodo. Então, lembrando aqui, né, o níquel que tem um potencial de redução maior, mais negativo. Então, aqui, quem vai sofrer a redução é quem tem um maior potencial de redução, ou seja, um valor menos negativo. Então, aqui, o potencial da célula vai ser o potencial de redução do níquel menos o potencial de redução do alumínio, que é a espécie que vai se oxidar. Por quê? Porque possui um menor potencial de redução. Dessa forma, o potencial da célula vai ser menos 0,25 volts menos 1,66 volts. Então, o potencial da célula, o potencial padrão da célula, vai ser igual a mais 1,41 volts. Então, esse aqui é a resposta, fala-me Deus, do item B. No item C, ele pede para nós calcularmos o potencial da célula nas condições fornecidas, ou seja, fora do padrão. Então, aqui a gente vai aplicar a equação de Nernst. Então, a forma da equação de Nernst, a forma 1 é que o E vai ser igual a E0 menos, que é o potencial padrão da célula, menos 0,0592 dividido por N vezes o log de Q, ou, usando a base de logaritmo natural, o E da célula, sem ser o padrão, vai ser igual ao potencial padrão da célula, menos 0,0257 dividido por N, vezes o ln de Q. Eu particularmente acho mais simples, mais viável usarmos a escala logarítmica sem ser o logaritmo natural. Mas fica aí a critério de cada um, o resultado vai ser o mesmo. Então, aqui nós já temos, dos itens anteriores, nós já temos o número de elétrons e temos o potencial padrão da célula. Então, o que é que a gente precisa calcular aqui inicialmente? Então, vamos calcular para essa questão, a primeira ideia é calcular o quociente reacional. Então, lembrando lá da equação, a gente obteve, vamos voltar lá no slide anterior para a gente ver qual foi a equação global que nós... Então, pela equação global, a gente vai ter que o níquel, ele se reduziu a níquel sólido, então o níquel, ele vai estar na sua forma catiônica no reagente. Então, pela equação global, vamos só relembrar aqui a equação global, que é 2 alumínio sólido mais níquel 2 mais, no caso 3 níquel 2 mais, gerando 3 níquel sólido mais 2 alumínio 3 mais. Então, o nosso quociente reacional vai ser dado pelo quê? O quociente reacional vai ser a concentração de alumínio 3 mais elevado a 2, dividido pela concentração de níquel 2 mais elevado a 3. Então, aqui o nosso quociente reacional vai ser 0,001 elevado a 2,
elevado a 2, dividido por 0,5 elevado a 3. Então, esse nosso quociente reacional vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 6. Agora, nós vamos aplicar esse valorzinho na equação de Nernst. Então, aplicando na equação de Nernst, a gente vai ter que o E vai ser igual ao E0, que o nosso potencial da célula foi de 1,41 mais 1,41 menos 0,0592 dividido por N. Então, lá nosso balanceamento, foi quantos elétrons envolvidos? 6 elétrons. Isso tudo vezes o logaritmo de 8 vezes 10 a menos 6. Gente, não esquecer desse detalhe de quando for colocar o logaritmo, colocar entre parênteses, certo? Então, dessa forma, a gente obtém um potencial da célula fora das condições padrão vai ser igual a 1,38 menos 0,05. Então, vai ser um potencial de mais de aproximadamente 1,46 volts. Então, para a questão das equações eletroquímicas fora das condições, a sistemática é basicamente essa. Então, aqui nós temos um exemplo 8. Uma célula voltaica é montada a 25 graus Celsius com semicélulas de prata a 0,01 mol por litro e cobre a 0,025 mol. Com base nos potenciais padrão das semicélulas, atenda os itens abaixo. Então, aqui, ele já forneceu o potencial da célula. Então, aqui a gente vai trabalhar oxidação e redução para ver a quantidade de elétrons envolvidos. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, no caso, nós vamos ter 2 elétrons envolvidos, né? Visto que a gente vai multiplicar apenas uma das equações, a gente já viu essa equação várias vezes, né? E o potencial dessa célula é de 0,46. Então, pela equação de Nernst, a gente vai fazer o quê? A gente vai, primeiramente, calcular o nosso quociente reacional. Então, o quociente reacional vai ser igual à concentração de cobre 2+, dividido pela concentração de prata elevada ao quadrado, visto que eu não forneci os potenciais individuais, mas vocês podem lá verificar que, com base nos potenciais padrão das semicélulas, quem vai se reduzir é a prata e quem vai se oxidar é o cobre. Então, essa aqui também a gente já viu essa reação, inclusive experimentalmente, né? Na nossa prática, a gente mostrou os aspectos moleculares envolvidos no início dessa aula, certo? Então, aqui no caso, o nosso quociente reacional vai ser igual a 0,025, dividido por 0,01 ao quadrado. Então, aqui agora a gente vai obter um quociente reacional igual a 25. Agora, a gente vai aplicar na equação de Nernst, né? A nossa segunda ideia, aplicar na equação de Nernst, que é para ser um N, perdão. Então, vamos lá.
A equação de Nash vai ser o seguinte, vai ser igual potencial da célula menos 0,0592 dividido por N vezes o logaritmo na base 10 de Q. Então, o E vai ser igual a 0,46, que for o potencial fornecido, menos 0,0592 dividido por 2, que é a quantidade de elétrons, mais vezes o log de 25, né? Então, o potencial vai ser igual a 0,46 menos 0,041. Então, esse potencial da célula vai ser de aproximadamente 0, deixa eu apagar aqui, porque é para ser um 4. 0,42 volts. Então, essa aqui é a resposta do item A. O item B, ele pede para calcular o ΔG da redução de 1 mol de cobre 2+, nas concentrações dadas. Então, foi um cobre 2+, que se reduziu a cobre metálico, ou seja, envolveu 2 elétrons. Então, o ΔG vai ser igual a menos N vezes F vezes E. Então, nas concentrações dadas, a gente vai usar o E, que foi calculado fora das condições padrões obtidos pela equação de Nernst. Meu Deus, a letra tá horrível, perdão. Então, aqui o nosso ΔG vai ser igual a menos 2 vezes 96.500 coulombs vezes 0,42 volts, que equivale a joule por coulomb, né? Então, o ΔG vai ser dado por, vamos cancelar, cancela essas unidades aqui. Então, a unidade remanescente vai ser em joules. Então, o nosso ΔG vai ser menos 81,060 joules, ou pode ser calculado menos 81 quilojoules, certo? E aqui o nosso último exemplo para a nossa aula desse conteúdo, que é: uma célula voltaica é montada a 25 graus Celsius com semicélulas de cádmio a 0,01 molar e cobre a 0,0025 molar. Com base nos potenciais padrão das semicélulas, atenda aos itens abaixo. Então, ele forneceu o potencial padrão de cobre e o potencial padrão de cádmio. Então, ele pergunta no item A: qual reação ocorre no cátodo e no ânodo, e pede para apresentar a equação global. Então, como é que a gente vai saber o que é que acontece no cátodo e o que é que acontece no ânodo? A espécie que possui o maior potencial de redução, logicamente, vai reduzir. Então, aqui, o cobre possui um maior potencial de redução, então, o cobre vai se reduzir. Já o cádmio tem um potencial menor. Então, ele vai sofrer uma oxidação. Então, ele vai se oxidar. Então, aqui agora a gente já tem plenas condições de separar as nossas semi-reações. Então, vamos separar oxidação, que é a reação que ocorre onde? No ânodo. Então, a reação que ocorre no ânodo é o cádmio. O cádmio, na sua forma sólida, vai gerar cádmio 2+, mais 2 elétrons. Já a nossa semi-reação de redução é a reação que vai ocorrer no cátodo, que vai ser dada pelo cobre, visto que o cobre tem o maior potencial. Então, vai ser o cobre que vai estar na sua forma catiônica em solução, vai receber 2 elétrons e vai se depositar na forma de cobre sólido. Ok?
Então, agora só nos resta montar a nossa equação global, que vamos cancelar aqui os elétrons. Então, vai ser cádmio sólido mais cobre 2+, gerando cádmio 2+, mais cobre sólido. Se a gente fosse representar essa pilha, como é que a gente ia representar? A gente ia representar da espécie que oxida, o fenômeno da oxidação, fenômeno de redução. Então, como é que seria aqui essa representação dessa célula? Então, a gente teria o quê? Quem é que oxida aqui? É o cádmio. Então, o cádmio sólido se oxida a cádmio 2+, em solução aquosa, separado pela ponte salina, e aí o cobre 2+ aquoso se converte em cobre sólido. Então, essa é a nossa representação para essa célula eletroquímica, essa célula voltaica, né? Voltaica ou galvânica. O potencial padrão da célula. Então, potencial padrão, a gente não vai levar em consideração as concentrações, apenas os potenciais de redução para as células, semicélulas individuais. Então, o padrão da célula vai ser igual o potencial padrão de redução que ocorre no cátodo. Então, no cátodo é o potencial do cobre menos o potencial padrão de redução que ocorre no ânodo, que é o eletrodo de cádmio. Então, o potencial da célula vai ser mais 0,34 menos 0,40. Então, o potencial dessa célula padrão vai ser igual a mais 0,74 volts, ok? Então, esse é o item B da nossa questãozinha, certo? O item C pede para calcular o potencial nessas condições. Então, a gente vai levar em consideração as concentrações. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Calcular o quociente reacional. Então, vamos dar uma lembrada lá na nossa equação global, né? Então, o cádmio se reduz, então a nossa equação vai ser, lembrando a nossa equação. Então, só relembrando aqui a nossa equação, o nosso quociente reacional é calculado da mesma forma que era calculado lá no equilíbrio. Concentração do produto pelo reagente elevado ao seu coeficiente cada um, né? Então, aqui é a concentração do cádmio, 2+, dividido pela concentração do cobre, 2+. Professora, por que os metais não entram? Porque eles estão no estado sólido. E lá pelo princípio lá dos equilíbrios, os sólidos e líquidos puros, eles têm a concentração atribuída igual a 1, então eles não entram no cálculo dessa concentração, ok? Então, o nosso quociente reacional vai ser 0,101 dividido por 0,0025. Então, o nosso quociente reacional vai ser igual a 40, ok? Então, agora a gente vai para a segunda parte do nosso item, que é o cálculo fora das condições padrões, que é aplicando a equação de Nernst. Então, o potencial é igual ao potencial padrão da célula menos 0,0592 sobre N vezes o logaritmo de Q. Então, a gente vai ter que esse potencial vai ser 0,74 menos
0,0592 dividido por 2, que foi a quantidade de elétrons do fluxo de elétrons, vezes logaritmo de 40. Então, esse E vai ser igual a 0,74 menos 0,047. Então, o potencial dessa célula vai ser igual a 0,693 volts, certo? Então, pessoal, com relação a pilhas, né, a parte de células galvânicas ou voltaicas, era isso que a gente tinha para estudar. Eu espero que vocês tenham compreendido os princípios, né, e os exemplos abordados. Muito obrigada pela atenção e agora divirtam-se com as questõezinhas. Beijos!